bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Hoje, quinta-feira, com cara de sexta-feira, por conta do feriado amanhã, na Semana Santa. Aqui o mercado segue com um pouco de cautela, principalmente por conta desse feriado. Algumas bolsas aqui não vai operar e algumas bolsas lá fora não operarão, estarão fechadas. A Europa também. E todo mundo aí com receio, com cautela, né? Porque tem o payroll ser divulgado aí. Então esse é um receio. Hoje tem o discurso da Yellen também, né? A partir de agora às 9h40, então ela também vai falar. Então o mercado aí, depois dos dados do ADP também, ontem mais fracos do que o esperado, fez com que o dólar se enfraquecesse também e as bolsas operassem uma alta maior. Aqui, como eu citei, a agenda bem vazia, tem depoimentos aí do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na CPI da Petrobras, no cenário político um pouco mais calmo, e Aloysio Mercadante aí afirmando, né, os erros do passado, né, falando que o governo foi longe demais nas desonerações fiscais e que é preciso aperto nas contas para que haja retomada do crescimento. Então, interessante aí o governo dando o braço a torcer que errou. E também uma reunião ontem do Banco Central e com o mercado financeiro, Luiz Awazu, né? Ele é diretor de lá e ele falou que tanto o Banco Central quanto o mercado tem a mesma visão aí para retomar também o futuro crescimento. Aquilo que a gente falou, a gente segue um pouco mais animado com bolsa para abril, muito por conta desse alinhamento. Ministério da Fazenda, Planejamento, Banco Central e, por incrível que pareça, presidente Dilma falando em aperto, falando de erros nas desonerações passadas, que foram longe demais. Agora, o ministro da Casa Civil, chefe da Casa Civil, Mercadante. E a gente acredita que, por mais que tenha que ceder o Planalto em relação ao Congresso, né, as medidas, os ajustes fiscais passarão. Então, até superávit agora no mês de março, aparentemente, foi melhor. Né, a gente teve em fevereiro um déficit maior aí, mas tende a aumentar a arrecadação no mês de março. Como eu citei, né, os futuros em Nova York em leve queda, com cautela. Na Europa, bolsas próximas à estabilidade, ninguém querendo tomar, né, se posicionar com o feriado no meio do caminho. Grécia apresentou medidas aí, né, para pagamento de dívida, tudo isso, mas o ministro francês, por exemplo, falou que ela pode fazer mais, né, vale destacar isso. Minério em forte queda, depois a gente comenta sobre a Vale e também petróleo também apresentando queda. Já falamos da agenda e hoje à noite sai a leitura aí final do PMI de compras do HSBC em relação à Ásia e principalmente em relação à China. A gente pode ter mais uma volatilidade aí para minério também amanhã, o que vai impactar na nossa bolsa na segunda-feira. Agora, para falar como é que abriu a nossa bolsa aqui, o futuro, o dólar e também, e algumas recomendações de operações, eu convido o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, como você mesmo mencionou, que técnica, por fundamentos e também no cenário macro, a gente fica mais otimistas com a bolsa nesse mês de abril. E ontem o mês iniciou aí o primeiro dia do segundo trimestre, também do início do mês, positivo. A bolsa teve uma forte valorização, subiu 2,29%, cotada a 52.322 pontos. Os estrangeiros ontem ficaram net compradores em 1.819 contratos e seguem comprados em 83.314 contratos. Aproveitando aqui esse otimismo que a gente está tendo com essas possíveis reformas fiscais, esses ajustes na nossa economia, tecnicamente falando, por meio de gráfico, o índice Bovespa ontem rompeu uma região importante de resistência, essa região localizada na casa de 52 mil pontos. Há quem interprete que o Ibovespa entrou em tendência de alta, entretanto a gente olha o Ibovespa, o índice à vista, juntamente com o índice futuro. E o índice futuro ainda não conseguiu superar ainda uma região de resistência. Então vamos ficar atentos aí, se a gente tiver outro dia de movimentação positiva para o Ibovespa hoje, principalmente o futuro, a gente vai caracterizar uma tendência de alta para o Ibovespa. E no curto prazo, quais são os alvos, Danilo? No curto prazo a gente vai ter um alvo lá na região de 53.300 pontos, depois a gente vai ter um alvo na casa de 56 mil pontos. Danilo, quer dizer que a Bolsa vai buscar esse nível de patamar?
Pessoal, por enquanto a gente está bem cauteloso em relação ao Ibovespa, tem várias ações testando níveis de resistência, então se o mercado está um pouquinho sobrecomprado, a gente gostaria de ver uma certa movimentação lateralizada do Ibovespa para depois romper esse patamar e buscar 53.300 pontos. Vale ressaltar também, se o Ibovespa voltar e cair abaixo de 52 mil pontos, o cenário fica novamente indefinido e há a possibilidade da gente ficar nessa movimentação lateralizada com leve viés de queda. Então, muita atenção, acho que é válido a gente acompanhar bem de perto o Ibovespa nesses próximos dias e lembrando que amanhã nós temos feriado aqui na nossa bolsa, não funcionará. Bom, o dólar futuro ontem fechou no campo negativo, queda de 0,84%, cotado a 3,193. Os estrangeiros tiveram uma atuação bem intensa, ontem ficaram net vendedores em 28.119 contratos e o saldo, a posição deles no acumulado, aí voltando para baixo de 200 mil contratos. O saldo acumulado dos estrangeiros no dólar segue em 198.268 contratos. Vale lembrar também que por meio dos calls técnicos, por meio da análise técnica, ontem nós demos realizações parciais em 3 ativos na qual nós estamos comprados. Também lembrando que a gente tem 7 posições compradas em swing trade, todas elas na ponta long. Tá? Nós então reduzimos a posição e ajustamos o stop para o ponto de entrada nas ações de hipermarcas, a redução foi dada a 20,30. Cosan, a gente reduziu a operação em 28,85 e as ações da BB Seguridades, a gente reduziu aí a 33,15, a gente está comprado desde 32,15. Nós já seguimos também com redução parcial nas ações da BVMF, que ontem desempenharam forte, subiu bastante, acompanhando essa forte movimentação positiva do índice, e nós seguimos comprados ainda sem nenhuma atualização em Cielo, Natura e CETIP. Só para chamar atenção, a nossa área hoje está de olho principalmente em 2 papéis, tá, pessoal? Lembrando que o risco é um pouquinho mais elevado e é para quem tem um perfil um pouco mais arrojado para essas operações. Nós estamos de olho nas ações de Brim, Brim 3, aí a região de R$2 está bem interessante para comprar, o papel desenvolveu uma forte queda, batendo em região de suporte, então a gente vai ficar de olho para comprar as ações da Brim hoje e também estamos de olho nas ações da Bematec, as ações caíram muito e agora está tentando formar um pivô de alta. Então fiquem atentos, qualquer novidade nós informamos vocês via pregão ao vivo. Excelente dia a todos e uma feliz Páscoa, até mais. Obrigado, Danilo. Ontem fluxo aqui na casa, né, os locais terminaram o dia net vendedores em 15 milhões de reais. Eles compraram Ambev, Banco do Brasil, Magnesita, BVMF e BBPO11. Foram vendedores de BB Seguridade, Lame 4, Anima, JBS e Vale 5. Os estrangeiros terminaram o dia, nós temos um basket aí, comprados em 161 milhões de reais. Compraram Itaú, Bradesco, Ambev, Petro 4 e Brasil Foods. Foram vendedores de Jet 3, CVC e o destaque aí, Itaú. A gente vai falando isso. Para o mês de abril, a gente acha que o papel tende a desenvolver bem bancos e principalmente Itaú, negociando a múltiplos muito baixos. A gente falou isso mês passado de Suzano e BVMF, deram certo, né? Nossa carteira teve uma performance no mês passado de 4,6%, enquanto o Ibovespa caiu 0,80%. E agora esse mês a gente está aí a nossa maior aposta em Itaú para o mês de abril. Vale a dica. Petrobras segue no radar, né? Ontem a ação subiu bastante por conta de um financiamento do Banco de Desenvolvimento da China, 3,5 bilhões de dólares. Ajuda, mas não resolve o problema da companhia, que precisa aí na casa de 62 bilhões de reais para virar o ano 2015 para 2016. E informações do Estadão, né, do jornal, de que a companhia adiará novamente o balanço programado para divulgação no final de abril. Ela tende a divulgar ele, dia 30 de abril, só em maio. Então isso é um problema para a companhia. A própria presidente Dilma falou ontem que esse mês sairia a divulgação do balanço, mas está tendo divergências entre a SEC, que é a CVM americana, e a metodologia utilizada para divulgação das informações. E a outra é de que o balanço pode não vir com toda o montante da corrupção da Lava Jato, o que seria ruim. Petrobras segue volatilidade, óbvio que a divulgação do balanço acaba sendo positivo porque está travando a companhia em diversos aspectos. Minério, agora cedo às 9 horas e 5 minutos apresentava queda de quase 5%, menor patamar aí em 6 anos, impressionante a queda do minério. A gente na segunda-feira deve implementar uma nova carteira, a carteira Short Top Pick, né, que é uma carteira semanal
e Vale, provavelmente, Vale 5 deve fazer parte dessa nova carteira short aí em Vale 5, não tem um ativo. Braskem anunciando que não foi informada da possibilidade de propina, de pagamento de propina, né? A gente não recomenda a posição ao ativo se tiver que ter short. Por que isso, né? Porque short se é um ativo com valuation barato. Você tem os dois controladores da companhia, Odebrecht e Petrobras. Os dois estão com problemas financeiros. Se a Petrobras resolver vender as ações pelo valor de mercado, fechamento de ontem, a Petrobras arrecada 2 bilhões e meio. A Odebrecht arrecadaria 2 bilhões e 700, sem prêmio de controle nas ONs. Então faz todo sentido, tanto Petrobras quanto a Odebrecht venderem esses ativos, que elas poderiam arrecadar dinheiro. Petrobras fala em arrecadar esse ano 40 bilhões de reais com desinvestimentos e a Braskem ajudaria nesse sentido. Então assim, a gente vê uma possível venda e não está vendo com prêmio de controle porque você tem um vendedor acuado, né? Um vendedor com problema financeiro, os dois, né? Tanto a Odebrecht quanto Petrobras. Então a gente não recomenda ainda exposição ao ativo. Marco Polo falando, né, que no jornal Estadão diz que a empresa poderia ter pago R$1 milhão em propina para se livrar desse problema do CARF, né, que é a arrecadação da Receita Federal de 200 milhões de reais. É outro ativo que pode pesar aí no curto prazo também, né, por conta dessas informações de propina. Vale destacar Brim, né, Brasil Insurance, que ontem, depois de uma queda, acabou apresentando uma alta, fechou em alta, né, o Edgar Rafael Safidi e o fundo Silva, né, Silva, não sei como é que é a pronúncia, fundo de investimento, eles informaram que eles atingiram no dia 27 de março mais de 10% de participação na companhia, se torna o maior acionista da companhia, o controle é pulverizado. O Edgar ele possuía 4% das ações, veio comprando esse mês, né? Permanece o fato relevante da GP, não houve nada falando que não existe mais, do aumento de capital a R$3. Então por isso provavelmente que o Edgar está aproveitando para comprar num nível aí que a gente coloca, né, bem abaixo desse provável aumento de capital a R$3. PDG, a Scopus, né, uma administradora de recursos, né, que em 2012 falou que era interessante investir em PDG a R$4, ela vendeu as ações dela, ela possuía 68 milhões de ações no início do mês, segundo dados da Bloomberg, e agora ela tem praticamente zero, 380 mil ações, ela se desfez do ativo. Era interessante a R$4, agora 40 centavos, é aquilo que a gente vem destacando, né? Ah, mas está barato, a ação caiu muito. Esse tipo de ação, principalmente no real estate, pode cair mais. Só receio, riscos são squeezes, que nada mais é do que não ter a posição para shortear, e também possíveis fechamentos de capital. O problema da PDG é fechamento de capital porque ela está muito endividada. Eu acho que ninguém quer agora, né, botar dinheiro a mais. Agora está tendo um aumento de capital, a 20, que é um fundo de investimento, que também tem a parte de private equity, pretende, né, fazer um aumento de capital e aumentar a participação da companhia. Quem não acompanhar esse aumento de capital, botar mais dinheiro na companhia, acaba sendo diluído. A gente não recomenda exposição ao ativo. Vale falar também que Magnesita teve o rating cortado e Sabesp, pela primeira vez, o presidente da companhia falando que existe racionamento. Quando ele diminui a pressão da água, acaba se fazendo um racionamento também de energia, de água nesse caso. A gente não recomenda exposição ao ativo. De aluguel, vale a pena destacar vários ativos aqui, demanda muito elevada por BR-PR3, PDG, OIBR4, Vale 3, Vale 5, aquilo que a gente vai falando de Vale 5, né? Mais fácil sortear 5, a 3 tem uma demanda e um menor free float, então fica mais complicado. Petro 4, Betou 3, B2W, Estácio, Braskem e Hipermarcas. Então vários ativos aqui que a gente fala para não ter. OIBR, PDG, Vale 5 para estar short, a própria Braskem. Então vale a pena destacar. Vale 5 tem atingido o menor nível, mais de 100 milhões de ações short. É impressionante. Vai ter squeeze? Não, provavelmente não. E a gente reitera que não é para ter Vale e deve entrar na nossa carteira a partir de segunda-feira short, tá? E OIBR, BRPR e PDG também uma grande demanda sem ter, em contrapartida, sem ter doadores para o papel. Esses podem ter squeeze. Vale destacar a posição, né, dos maiores níveis short por free float. Cirela na casa de 17%, OGX 12,8%, CSN 12,6%, Usim 5%, 12%, OIBR 10,6%, Elet 6 10,5%, Prumo Logística 10,5%,
Magazine Luiza 10,30 e Jet4 10,25. Acima de 10% começa a chamar a atenção de um possível squeeze, mas já declaramos, né? A possibilidade de squeeze tem Oi BR, até hipermarcas também, não aparecem nessa lista, mas são 2 doadores, eles vêm secando, né, digamos assim, os papéis doados no mercado. Quando você tem uma concentração muito grande no ativo, né, se esses doadores eles puxam papel, chamado recall, e aumentam taxas, tornam as taxas muito elevadas de aluguel, acaba tendo um squeeze pela concentração desses ativos. Vale a pena destacar hoje que na Temos às 11h35 o nosso UFC para comentar um pouquinho de mercado, mas tem um cautela hoje, a liquidez deve ser um pouco menor nos mercados, principalmente por conta do feriado. Então, um grande abraço, um grande início de quinta-feira e nos vemos às 11h35. Um abraço, até lá.